Olá, você, servidor federal, você aposentado, pensionista da paridade, você que está esperando o aumento 2025, que está condicionado a MP do aumento, né, que foi promulgado em dezembro, está condicionado à aprovação do orçamento 2025. Isso é raro de acontecer, um orçamento passar para o próximo ano, aconteceram poucas vezes na história do nosso Brasil, e principalmente uma votação que se estende aí até metade de março, tudo indica. Então a gente está com essa notícia aí, eu vou ler essa notícia daqui a pouquinho para a gente, mas antes eu quero falar um pouco dos bastidores e por que não tem como a gente prever, né, o que está acontecendo em Brasília em relação ao poder legislativo que tem essa prerrogativa de aprovar na comissão o relatório final do orçamento de 2025, encaminhar para o pleno, né, ali uma votação mista entre deputados e senadores. Tudo isso tem que acontecer segundo o governo para que vocês consigam receber no contra-cheque de março, paga no primeiro dia útil de abril, tem que acontecer até 15 de março. Então por isso que a gente não traz vídeos aqui trazendo uma data, mesmo que a gente tenha uma perspectiva, eu já trouxe em vídeos anteriores aqui, fui um dos primeiros canais a falar sobre o aumento de janeiro que estava correto, porque não veio na prévia, aí muita gente ficou achando que era um erro, muitas pessoas traziam possibilidades, né? É muito fácil a gente colocar aqui uma lista de possibilidades, uma hora uma daquelas vai dar certo, e aí eu posso comentar que eu falei que iria acontecer. Mas esse não é o caso, nosso objetivo aqui é fazer uma leitura da realidade. Muitas pessoas podem interpretar como pessimismo, mas não é. Trazer uma leitura da realidade é importante para você, nosso inscrito aqui. Então é algo que não é normal, o orçamento passar para o ano seguinte e ainda se estender ali para meados de março, previsão dia 11, segundo a comissão foi falado, e agora o relator, no Senado Notícias, você está vendo aqui, fala no dia 17 de março, que é o dia, 2 dias após o prazo máximo que o MGI garantiu que, se fosse aprovado até dia 15, estaria na folha de março. Então, a previsão que nós temos agora é que, com essa votação acontecendo até dia 17 de março, isso extrapola o prazo máximo para encaixar na folha de março, segundo o governo, que seria até dia 15. Entrando um pouco aqui nos detalhes desse orçamento, por que está demorando tanto, existem dois fatores aqui que podem estar atrapalhando esse orçamento de ser aprovado. Bom, o primeiro, não sei se você lembra, antes do final do ano, ali na virada do ano, quando encerrou, dia 22 de dezembro, depois encerrou ali as atividades do Poder Legislativo do Congresso, o presidente era o Arthur Lira, do Senado o Rodrigo Pacheco, houve um bloqueio de algumas emendas dos deputados e senadores. Então essas emendas são importantes. Então há um interesse dos deputados e senadores porque eles têm as suas demandas ali dos seus municípios, onde estão os seus eleitores. Então fica aquela cobrança dos prefeitos, dos deputados e senadores, cadê a verba que ficou de vir? Então esse bloqueio no ano passado, a gente já previa aqui em vídeos no canal que poderia causar um impasse. Esse pode ser um motivo relacionado a esse impasse, esse atraso na votação do orçamento? Pode ser que sim. E aí foi apresentado pelo relator e pela comissão algumas incongruências de valores no orçamento final 2025 que precisam ser regularizadas. E aí é uma questão de bastidores que não temos como adentrar, a gente não tem como saber detalhes. Nem eu, nem você. O que nós temos é a especulação da mídia e nós temos essas notícias que são colocadas nos portais, no caso aqui do próprio Congresso, do Senado Federal, Senado Notícias. Então, se o Senado Notícias nos traz essa informação, vocês estão vendo aí na tela, que o orçamento 2025 deverá ser votado, segundo o relator, dia 17 de março, os bastidores dão a entender de que ou o caso das emendas não foi resolvido, e que eu acho, mais uma vez, reforço, é mais fácil de ser resolvido. Basta ali um consenso sobre aquilo que motivou o bloqueio, se é transparência, por parte do Congresso ao Judiciário, e o Executivo também ali mostrando que precisa desses valores para executar o orçamento, visto que fica prejudicado o orçamento do governo federal, onde ele pode apenas, a cada mês, usar 1/12 do orçamento federal. Então isso restringe demais o orçamento federal, o governo fica sem poder a fazer a execução do orçamento, prejudicando mais ainda o nosso país. Não só envolve, claro, o aumento dos servidores, mas muitas outras ações no Brasil, como por exemplo o Plano Safra, que precisa de 400 bi e foi editado uma medida provisória extraordinária liberando 4 bi em caráter de urgência. Então a situação não é fácil, a gente juntando todas as demandas de recursos que o nosso Brasil precisa, esse orçamento já deveria ter sido aprovado. Pode ser que seja isso, se for fácil de resolver a questão da emenda, acredito que seja bem mais fácil do que incongruências no relatório. Se essa comissão precisa rever essas incongruências, e se elas não foram ainda solucionadas pelo governo, o governo precisa agilizar, passar de onde vai ser colocada, remanejada a verba para que os programas que o governo colocou no orçamento tenham a verba necessária, ou pelo menos indique de onde vai ser retirada essa verba para que o orçamento seja aprovado com rapidez na comissão,
no caso aqui dia 17, se for o caso, para que haja uma aprovação e consiga se incluir na folha de abril. No caso aqui, 17 de março, eu acredito que não vai ser mais possível na folha de março, né, dos servidores, visto que a folha fecha dia 10 e a ministra Esther Dweck garantiu que se até dia 15 isso acontecesse, colocaria na folha de março. Esperamos que seja março? A gente espera. Tem vídeos aqui no meu canal explicando esses bastidores com mais detalhes, como esse que estou fazendo agora, mas a gente vai trabalhando com aquilo que surge de informações. Não estamos em Brasília, até quem está em Brasília não sabe os bastidores. O Congresso são vários deputados e senadores, nós temos ali uma comissão que vai fazer essa aprovação, nós temos o problema das emendas, nós temos o próprio relatório que precisa ser analisado ali por vários deputados e senadores, depois ir a plenário. Então são duas coisas aqui que estão provocando esses impasses que fogem da normalidade constitucional. Nós temos um orçamento que deveria ter sido aprovado ano passado e já estamos chegando aí no mês de março com a previsão para dia 17. Então por isso que nós não podemos trazer aqui uma data definitiva, mas continuar acompanhando os bastidores, recebendo informações de vocês lá no nosso grupo do CIAP, que o link está aqui na descrição, caso você deseje participar, informações de outros servidores que estão atentos e as informações que temos das notícias aqui e passar para você. Então eu vou ler aqui rapidinho para você. O texto diz assim: apesar de o presidente da Comissão Mista do Orçamento, a CMO, deputado federal Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, ter confirmado, reunião para votar o orçamento no dia 11 de março, ou seja, na comissão, o relator da peça orçamentária 2025, senador Ângelo Coronel, do PST da Bahia, afirmou que a votação deve acontecer somente dia 17 de março. Ângelo Coronel disse em entrevista à agência Senado que no dia 11 os líderes partidários devem se reunir para buscar consenso sobre alguns pontos do relatório. Então aqui, aquele segundo ponto, o relatório final do projeto de lei orçamentária LOA 2025. E tentar definir, abre aspas, uma projeção de se votar o orçamento. Ele ainda afirmou que vai conversar com o presidente do Senado e do Congresso, o Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, que é paraibano, meu conterrâneo, para que a matéria seja votada no dia 17, tanto na CMO como no plenário. Então, dia 17, então o governo esticando o prazo aí, do dia 15, que até o dia 15 conseguiria colocar na folha de março. Se ele esticar para o dia 17, essa promessa aqui do relator, juntamente com o Congresso, se cumprir, dia 17 ela passando na CMO, conseguindo ser aprovada na CMO, regularizando todas as pendências. No dia 17 vai para a plenária, a votação é rápida, e aí, tendo essa preparação dentro do sistema, se consegue colocar na folha de março. Claro que é um prazo bem esticado ali, bem além do fechamento da folha, que é dia 10, e 2 dias depois do prazo máximo colocado para o MGI. Vai caber aí a essa data ser garantida pelo Congresso, cumprir essa promessa. Já falaram que seria em fevereiro, primeira quinzena, depois início de março, agora é dia 17, e o governo garantir que paga no mês de março, se for possível. E a matéria continua. Acho muito difícil acontecer no dia 11. Dia 11, nós deveremos conversar com os líderes, começar a ajustar alguns pontos, e o mais provável é que venha a ser votado na semana seguinte, a semana do dia 17. Vou combinar com o Davi para que a gente possa votar na CMO, em seguida votarmos no plenário. Mas primeiro temos que acordar isso com os presidentes, com o presidente do Congresso, no caso aqui o Davi e o Hugo Mota, porque é ele quem faz a convocação para plenário, declarou. No caso com o Davi, o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso. A LOA de 2025 deveria ter sido aprovada no fim do ano passado pelo Congresso, mas questões políticas provocaram atrasos, como a votação da PEC, do corte de gastos, e a exigência de transparência pelo Supremo Tribunal Federal da execução das emendas parlamentares, as que eu falei que o ano passado foram bloqueadas. Quando o Congresso não aprova o orçamento em dezembro, o Poder Executivo fica autorizado a realizar apenas despesas essenciais ou obrigatórias, como eu falei também. Então, está aqui, a gente espera que essa situação se resolva. Quanto isso, eu quero convidar você para verificar o seu extrato de consignação e tentar regularizar a sua margem. Você que tem margem negativa e que está esperando o aumento para regularizar, você pode começar a pensar em regularizar a sua margem. Sim, nós estamos aí com algumas oportunidades, nós conseguimos já regularizar a margem de alguns servidores. Então, se você quer conhecer quais são os critérios para você conseguir a portabilidade de crédito e normalizar a sua margem negativa, liberar margem para cartão benefício, também dúvidas sobre cartão benefício, quando você deve usar a margem do cartão benefício, se você pode utilizar a margem restante que tem no cartão benefício, dependendo do seu cartão, se surgiu uma margem nova agora com reajuste, se houve mudança no seu extrato de consignação quanto a isso, nós fazemos essa análise para você. Então esse é o momento de você sentar, aguardar mais informações em relação ao orçamento 2025 e se preparar.
regularizando a sua margem negativa através da portabilidade. Nós oferecemos algumas opções para você. Basta você clicar aqui no link, fale comigo. Ou então, tem um formulário aqui, você pode também enviar o seu extrato para a gente fazer uma análise, se é possível você fazer a portabilidade de crédito. Nós temos aí 1 ou 2 bancos, onde nós temos, de acordo com as condições e critérios que eu informo no vídeo que eu vou deixar no final, se você tem dúvidas lá, quais são os critérios para eu conseguir a portabilidade, minha margem está negativa, é possível. Eu vou deixar no final um vídeo falando sobre os critérios. Clica, assiste, que vai ser muito importante para você resolver a sua margem negativa agora, para quando o aumento chegar, seja na folha de março, seja na folha de abril, você conseguir ali ter sua margem toda e fazer o crédito consignado com o melhor e maior valor possível. Lembrando que a taxa mãe, de juros do Brasil, a Selic, vai subir. A próxima reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Brasil, vai ser dia 18, 19 de março. Então, ali no segundo dia de 19 de março, a taxa Selic tem a previsão de subir para 14,25. Isso vai subir os juros também do crédito consignado no SIAP. Então, isso pode vir a inviabilizar o crédito? Pode acontecer. Mas hoje, no momento, eu tenho alguns bancos que a gente tem conseguido vender o crédito consignado com excelentes taxas. Então, nos procura se você deseja taxas boas. Muita gente gosta de fazer pelo aplicativo, por aquele banco famoso, que tem aquela cor roxinha, ele está com a taxa mais alta. Nós temos condições melhores para você hoje. Depois do dia 18, 19, quando subir a taxa Selic, eu vou trazer novos vídeos aqui, reforçando se esse banco manteve essa taxa boa para você, servidor federal. Então, se você vai fazer contratos altos, é melhor pegar uma taxa reduzida. Claro, não tão reduzida para não matar seu contrato, você não conseguir fazer renovação, portabilidade. Porém, demais informações a gente traz para você de como funciona esse processo. Na hora de usar a sua margem de maneira inteligente, a gente traz essas informações para você no nosso atendimento. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, agradeço a sua inscrição aqui no canal e também você deixar o like para que esse vídeo chegue a mais servidores, aposentados e pensionistas. Se você ficou com dúvida, deixe nos comentários. Com certeza eu vou estar respondendo seu comentário e também pode ser tema para um próximo vídeo. Aquela sua dúvida que você tem pode ajudar outros servidores e quem sabe eu posso estar aqui respondendo a sua dúvida através de um vídeo e ajudando outros colegas servidores, aposentados e pensionistas. Obrigado, pessoal. Qualquer informação a gente traz aqui para você, então fica ligado no canal mais uma vez. Obrigado a você, nosso cliente em todo o Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, passando por todos os estados da federação. Qualquer dúvida, entre em contato. Vai ser um prazer atendê-lo. Link na descrição. No final aqui, 2 vídeos, um falando como usar a margem da melhor maneira possível. Essa frase está famosa aqui no meu estado. Depois eu explico por quê. E aqui nós temos outro vídeo falando sobre portabilidade, quais critérios você precisa para conseguir positivar a sua margem. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.